E hoje, queridos, eu quero falar sobre vocês, sobre um dos pilares do cristianismo. Eu quero falar para vocês sobre o maior remédio que Deus tem para as nossas vidas, o remédio mais poderoso que há no reino dos céus para a nossa vida. Eu quero falar um pouquinho sobre perdão com vocês hoje, sobre o tema força para perdoar. Então, o caminho que a gente vai trilhar dentro dessa palavra é um caminho aonde a gente encontra em Deus, aonde Deus ele faz sentido nas nossas vidas para a gente desenvolver o ato do perdão. O ato do perdão por si só já é muito difícil. É muito difícil a gente perdoar, é muito difícil, por isso que perdão é divino. Mas quando a gente fica na necessidade de perdoar só vindo da nossa estrutura humana, falha, fica mais difícil ainda. E quando a gente está em Deus, a gente tem a oportunidade de primeiro, antes de você perdoar, e é sobre isso que eu quero falar hoje, antes de você liberar perdão por aquilo que fizeram, por aquilo que é tão difícil em sua vida, você primeiro se encostar em Deus. Você primeiro receber força dele, para que recebendo força dele, força extra, essa força que nos falta, você seja capaz então, de com o entendimento da sua palavra, liberar o perdão sobre a vida da pessoa que fez alguma coisa para você e que ainda continua parado dentro do seu coração. O perdão, querido, ele é aquilo que tem de mais importante para curar as nossas vidas no reino de Deus. Deus não tem um outro remédio, não adianta. Deus não tem meios paliativos para que a cura aconteça em nossas vidas, a não ser pelo perdão. Pelo perdão da nossa própria vida, que é nos livrar de toda a culpa que a gente vem ficando sobrecarregado com o passar do tempo, e também o perdão para as outras pessoas. Eu escrevi alguns posts e coloquei lá no nosso Face nessa semana, falando um pouco sobre essa palavra. E uma das frases que eu coloquei lá é que a vida só é possível onde existe o perdão. E Deus sabia disso, Deus sempre soube disso. Se a gente começar a pensar que antes de Deus realizar a sua obra nesse mundo, antes de Ele criar o mundo, criar cada um de nós, criar o ambiente que nos cerca, Ele já tinha isso bem assentado dentro da sua mente, bem assentado dentro do seu coração. Que essa vida, com um ser que procura Ele livremente, só seria possível se existisse o perdão. Se não existisse o perdão, Deus ia ter aqui um mundo muito bonito, cheio de árvores, cheio de flores, cheio de passarinhos, cheio de animal, mas sem nenhum ser humano. Ou Ele teria seres humanos que deveriam ser máquinas que nunca ofendem ninguém, nem ofendem Ele. Mas, se Ele quer que um ser, por livre-arbítrio, se relacione com Ele, Ele teve que vencer no seu próprio coração essa barreira e entender que o perdão é necessário. Então, se a vida hoje, se Deus fez com que a vida acontecesse e a gente está aqui por causa disso, é porque no coração dele já está muito bem tranquilo a essa questão, que ele teria em algum momento que perdoar nossas vidas. E Ele resolveu perdoar. Porque para Deus era mais importante ter a sua família, ter a vida, ter pessoas que se relacionam com Ele, do que segurar a mágoa dentro de si, do que não perdoar aquilo que nós fazemos e fazemos todos os dias contra Ele. Então Deus sempre soube disso. Eu queria que você fosse entendendo isso. Aquilo que eu queria que ficasse sentado no seu coração é que só é possível que exista a vida aonde existe perdão. Quando eu falo vida, eu quero que você expanda essa questão. Vida não é só o fato de a gente estar respirando ou não é só físico. Eu quero dizer que só existe vida na sua família, só existe vida no seu interior, só existe vida na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia, aonde reside o perdão. Aonde não tem perdão, a vida ela é suprimida. Ela não pode existir. E Deus construiu para ser assim. Uma outra frase que eu coloquei também lá no nosso Face é que o perdão
ele é o transporte mais eficiente do amor. Ou seja, Deus ele tem um amor por nós maravilhoso. Você concorda com isso? A gente só pode concordar com isso pelo fato dele ter perdoado a gente. Porque senão Deus seria o maior poeta de todos. Porque a palavra dele fala, né, sobre amor constantemente. Mas esse amor, ele ficaria na esfera intelectual e a gente nunca entenderia o que significa isso. Vou dar um exemplo. Eu falo assim pro Bruno, Bruno, vamos supor que o Bruno nunca experimentou essa água. Nunca experimentou. Eu falo, Bruno, essa água é maravilhosa. Essa água refrigera a nossa garganta, o nosso corpo, dá vida pra gente. Olha, ela não tem sabor, e isso é o melhor de tudo, porque ela mata realmente a nossa sede, ela limpa a gente. E eu poderia descrever a água de uma forma intelectual em todas as suas formas. Mas se eu não desse essa água para o Bruno experimentar, mesmo que ele quisesse descobrir, ele não ia descobrir o que é água de verdade. Vocês concordam comigo? E o perdão é justamente isso. Eu posso dizer na minha vida que eu tenho amor de Deus. O amor de Deus está em mim. Eu conheço todas as estruturas da Bíblia que falam sobre amor. Mas se eu não levar o perdão a outra pessoa, eu não dou a oportunidade dela experimentar o amor que eu tanto falo. Consequentemente, o meu amor é intelectual, não é verdadeiro. E amor, como a gente vem aprendendo aqui, é uma ação, não um sentimento. É uma ação que você faz. E para você executar, precisa desse transporte eficiente que é o amor. E por último, coloquei também que o perdão é um remédio que ele é mais eficiente do que qualquer outro remédio que existe. Porque ele cura o único local aonde remédio nenhum pode ir, que é o nosso espírito. Você lembra que você é formado de espírito, alma e corpo? Se você tomar antidepressivo, se você tomar Dorflex, se você tomar qualquer coisa, ele vai trabalhar na tua biologia. Ele vai trabalhar no teu corpo. Se você se consultar com um psicólogo, com um terapeuta, com alguém que trabalha as técnicas mentais, ele vai conseguir te ajudar a nível da tua alma. A tua alma pode ficar um pouco melhor, sem dúvida. Aqueles coaching da vida, né, que trabalham essas questões mentais, de autoajuda. Mas nenhum deles tem a capacidade de tocar o teu espírito. Então eu tenho problema com perdão, eu me trato com remédio, eu me trato como uma pessoa especializada, mas se eu não abraçar o perdão divino que vem de Deus, o meu espírito continua morto, o meu espírito continua doente. Então o perdão, ele vem sobre as nossas vidas para ser o remédio completo de Deus. O remédio que está entrando pelo seu corpo agora, porque está me ouvindo, correto? Está fazendo sentido na tua alma, correto? Se a tua alma aceitar, ele cura teu espírito. Mas a gente sabe disso, gente. A gente sabe que o perdão é necessário. Intelectualmente, a gente sabe que a gente precisa perdoar as pessoas que nos ofenderam. Mas vem cá, que dureza que é. Quando alguém faz daquelas, que difícil que é. A nossa razão não consegue cobrir a nossa emoção. Você concorda comigo? Eu sei que eu tenho que perdoar, mas a minha emoção está tão detonada que a minha razão não cobre ela. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas não consigo. É assim que acontece ou não? Ou só comigo? Mas eu queria dizer para você, ó, exclusividade, hein? Que aquilo que vem de Deus, querido, ele não age simplesmente como uma autoajuda. Não é só nas suas forças que você pode e deve perdoar as pessoas. É na força de Deus. Porque o perdão é divino. Então usa o que vem dele. E nosso erro é entender que o perdão é tudo isso, que é tão importante, mas querer ministrar na nossa força. E aí a gente passa anos e anos guardando mágoa e mais. Tudo que não vem de Deus não fica só parado do mesmo tamanho no nosso coração. Cresce e infecta outras áreas da nossa vida.
E por isso que Deus ele quer tanto que, antes que você vá lá enfrentar essa questão do perdão, que você descanse nele. Porque hoje, querido, na graça, nós vivemos no tempo da graça. Jesus entregou a vida por nós. Tudo que nós fazemos é consequência do que ele fez pela gente. Veja bem, quando a gente estava na lei, a lei é dente por dente, olho por olho, correto? Então, eu tenho que fazer algo para o Bruno na medida que ele fez para mim. Então, eu perdoo o Bruno na medida que ele me perdoa. Eu tenho que encontrar força em mim para perdoá-lo, para que ele me perdoe também. Então, é algo totalmente humano. Mas na graça, que é onde nós estamos, você não precisa passar por isso. Ficar se forçando, buscando força de onde você não tem para perdoar o Bruno. Você pode, em primeiro lugar, olhar para o seu coração e ver o estrago que tudo isso fez e se encostar em Cristo. Descansar nele. Esperar que no tempo dele, ele te fortaleça o coração. Que ele cure você. Que ele te dê uma compreensão maior do amor dele. Porque vindo o amor dele dentro do seu coração, você tem força para chegar lá e falar assim: Bruno, eu te perdoo. Porque não pela minha força simplesmente, mas porque eu sei quem é que está me ajudando. Quem é que está me auxiliando. E é sobre essa força que eu quero ministrar com vocês, querido, porque a gente sabe que tem que perdoar, mas força para isso é um outro problema. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. A gente vai ler do verso 21 ao verso 35. A minha proposta é a gente falar sobre perdão domingo e terça-feira, tá? Terça-feira eu vou ministrar também. A gente vai dividir de duas formas. Primeiro, a gente vai entender como que a gente consegue perdoar com a força que vem de Deus, analisando algumas coisas que Deus já colocou dentro do nosso coração. Já está aí. Então, a gente vai olhar para dentro das nossas vidas, ver aquilo que Deus já colocou, e com base naquilo que Ele já colocou, a gente vai conseguir ter uma força maior para a gente executar o perdão. Na terça-feira, eu quero explanar com vocês sobre como que Deus libera uma força para nós, para que a gente perdoe as pessoas. São dois passos, então. Primeiro, uma compreensão daquilo que já está em nós. A gente vai fazer isso hoje. E segundo, como que Deus libera uma força extra para a gente executar o perdão. Tá? Todo mundo achou? Mateus 18, 21 a 35? Olha, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou algumas traduções, 70 vezes 7. Tá bom? A tradução varia. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendidos também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, algumas traduções, compaixão dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. 32. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você.
O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém, queridos? Aqui a gente tem uma parábola, tá? Uma parábola que Jesus contou, não é uma história verídica, é uma parábola que ele contou, para explicar o porquê que a gente tem que perdoar. Pedro fez uma pergunta: Senhor, eu devo perdoar 7 vezes o meu irmão? Porque na lei, eles poderiam perdoar 7 vezes, mas se o cara pecar 8 vezes contra você, fica tranquilo, você não precisa mais perdoar. Mas aí Jesus vem e aumenta isso. Em algumas traduções, 70 vezes 7, a outra 77, mas significa que o número não tem significado para Deus. Que a gente precisa perdoar sempre. O ato de perdoar é um ato constante. E aí ele conta então essa parábola. E essa parábola, ela cai, Jesus ele foi um especialista em contar história, ele cai exatamente naquilo que eles entendiam. Eles tinham um rei naquela época, não era uma democracia, era um reinado, tinha um rei. E eles entendiam como que os servos deviam prestar conta para o rei. Por isso que ele faz toda essa compreensão. Parece uma coisa, para a nossa época, um tanto autoritária, né? Um tanto violenta, aquilo que aquele rei fez. Mas naquela época, isso era totalmente normal. Aquela pessoa que devia era chamada: você tem como pagar? Não tenho. Então, automaticamente, você passa a ser meu escravo. E eu posso fazer o que eu quero com você e com sua família. Então ele podia vender a pessoa, vender os seus filhos, vender a mulher, vender tudo que o cara tinha, e isso estava dentro da lei. Ninguém ia falar nada com ele. E aquela pessoa que estava sendo vendida aceitaria: não, eu posso realmente ser vendido. O meu filho pode ser vendido também. Porque aquilo era a lei. Sabe a lei da justiça, um processo acontecendo, e o juiz batia o martelo: é assim mesmo? Pode vender todo mundo? Assim era normal. E Jesus traz isso, que é uma compreensão normal para aquelas pessoas da época. Mas Jesus toca num ponto essencialmente anormal, que vai contra tudo o que eles conheciam da época. Um rei teve pena de alguém. Impossível. A gente está falando, queridos, de reis como Herodes, por exemplo. Não sei se você conhece a história de Cristo. Mas quando ele nasceu, esse Herodes, que era rei, resolveu mandar matar todas as crianças lá em Belém para matar ele. Você imagina a loucura que esses caras faziam? O cara mandou matar criança de 2 anos para baixo, gente. Então o rei era um cara autoritário, que tinha o poder na mão de vida e de morte, de homem, mulher e criança que estava debaixo do seu reino. E ninguém falaria nada para ele. E aí os discípulos vendo lá, ouvindo, né? Imagina ouvindo lá. Então, e o rei falou assim: ó, vou vender todo mundo para pagar a dívida. Aí eles falaram: não, normal, né? Aí ele falou assim, ele pediu misericórdia, o rei teve pena dele. O quê? Um rei que tem pena? Aí Jesus começa a colocá-los no reino dos céus, a mostrar quem é esse rei, que é o Pai. É um Pai que tem compaixão, que tem pena, que faz com que o amor que ele sente seja experimentado pela outra pessoa. Como? Perdoando. E isso vai de encontro a tudo que eles creem. Como assim um Deus que perdoa? Como assim um rei que perdoa? E aquela pessoa então, que é o objeto do nosso estudo hoje, que é aquela pessoa que pediu perdão e depois ele vai e coloca o seu companheiro em cadeia também, ela sai da presença do rei completamente perdoado. Só que ele não usou da mesma bondade com o outro. Ele foi e pegou o seu companheiro que estava devendo para ele e colocou esse companheiro na cadeia. Aquilo que o rei não tinha feito com ele. E por isso ele colheu os feitos da sua decisão. Da sua decisão. Então eu queria, querido, avaliar 3 pontos. Aonde que essa pessoa errou ao colocar aquela pessoa na cadeia? Que ele colocando o seu companheiro na cadeia, parecia aos olhos humanos que ele estava fazendo justiça.
porque esse tipo de justiça era esperado. Mas não para ele, porque anteriormente ele gozou de uma compaixão que não era devida a ele. Era ele para estar na cadeia. Mas como ele teve essa compaixão, ele deveria propagar essa compaixão, que era o que o rei esperava. Só que ele resolveu entrar por um outro caminho. Mas ele resolveu entrar por um outro caminho porque ele permitiu que a dívida daquela pessoa tivesse uma proporção muito grande dentro do seu coração. Contaminasse o seu coração. Ele permitiu-se entrar por esse caminho porque ele tomou uma decisão impulsiva. E a gente tem falado aqui no tempo de reflexão, o mal que faz a gente tomar uma decisão impulsiva. Uma decisão no agora. No bateu, levou. Uma decisão sem pensar. E foi o que ele fez. Você percebe que ele sai da presença do rei, ele encontra o cara e ele já toma uma decisão? Ele não conseguiu avaliar algumas características dele próprio. Algumas características que o rei, naquele momento que perdoou ele, permitiu que entrassem dentro do seu coração. E essa decisão fez com que ele colhesse o fruto que ele colheu, que a gente vai analisar um pouquinho mais para o final. A primeira coisa que ele deixou de fazer, deixou de avaliar, e é algo que Deus já colocou dentro da gente, está escrito em Mateus 18 e 28, vamos ler? Está escrito assim: o empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. A palavra-chave aqui é companheiro, que significa igual a ele. Quando a gente recebe um ataque de alguém sobre as nossas vidas, a gente começa a pouco valorizar esse ataque de tal forma que esse ataque ele começa a ter uma proporção e um valor maior do que a pessoa. E quando a gente toma uma decisão impulsiva de vingança ou de guardar a mágoa, o que a gente está fazendo, na verdade, é não olhar a pessoa do outro. E mais, e não comparar essa pessoa com o que eu sou. Mas sim, olhar única e exclusivamente para a dívida que ele fez contra a gente. O pecado, o ataque que ele fez contra a nossa vida. E a gente faz o seguinte, a gente descola o ataque que fez contra a nossa vida da pessoa. A gente valoriza o ataque e desvaloriza a pessoa. Mas eu queria que vocês imaginassem um pouco. Eu gosto de ministrar imaginando as coisas. Vamos supor que existisse uma câmera fotográfica que pudesse tirar a foto daquelas duas pessoas, porque aqui fala que ele estava pegando o cara pro pescoço assim, né? Estava balançando, imagina aqui, pegando aqui e balançando. Paga o que você me deve. Se alguém tirasse uma foto, e essa foto não revelasse a pessoa, mas revelasse a estrutura que a gente foi criado. Qual que é a nossa estrutura básica que a gente foi criado? Qual que é? É o pó dessa terra? É a lama? É o pó. Você concorda com isso? Quem concorda com isso, ok? Nós somos criados de pó. E já pensou se tivesse uma câmera que desse a oportunidade de você tirar uma foto e ver a foto da estrutura básica da criação de Deus? O que a gente ia ver? Duas pessoas ou um monte de pó segurando um outro monte de pó? Você começa a entender que, no fundo, nós somos igual à pessoa que fez mal pra gente? Na estrutura básica de humanidade? Se a gente fosse capaz de tirar uma foto onde a gente pudesse ver a energia, os átomos que estão dentro da gente na outra pessoa, a gente viria o quê? Energia segurando energia. E se a gente olhasse, você ia conseguir ver quem que estava atacando quem? Não. Porque a nossa estrutura é a mesma. E é muito importante a gente parar para analisar isso. A gente não faz. A gente, não, porque ele pisou no meu pé. Porque ele me deve, porque ele falou isso, porque ele me fez isso. Mas a gente não consegue ver que a pessoa que fez é igual a mim, que posso fazer também.
que é fraca, também. Aquela pessoa, ele estava pegando alguém pelo seu colarinho e exigindo uma dívida que era legítima, afinal o cara devia 100 moedas para ele. Mas ele esqueceu de que lá o rei perdoou não a dívida, mas ele, como pessoa. E uma das coisas que mais acontece na nossa sociedade hoje é a gente descaracterizar as pessoas. Para as empresas, nós somos números. Para os políticos, um número eleitoral. Para pessoa que faz aquelas contagens, né, que fala tantos por cento, só mais um acréscimo em porcentagem dentro de uma pesquisa. E a gente se permite ir perdendo também isso. E aí como eu perco aquilo que eu sou, perco a minha identidade que Cristo me fez para viver, eu começo a perder também a identidade do outro. Porque eu não valorizo a minha identidade, eu não valorizo a minha autoestima ela é lá embaixo. Eu não entendo que eu sou a imagem e semelhança de Deus, e quando eu me desvalorizo, por consequência eu desvalorizo o outro. E aí qualquer ato que ele faz contra mim, o ato é maior que ele. Mas Deus já colocou uma coisa dentro da gente, querido. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você é igualzinho ela. Você é igualzinho ela. A sua estrutura é a mesma. Eu sinto muito de comunicar. Você queria ser um pouco mais elevado, né? Um anjo, né? Oh, aquelas asinhas, aquele cabelinho encaracolado. Anjo não é assim, tá? Estou brincando com vocês. A gente queria ser assim. Mas sabe, querido? Todas as traições que fizeram contra a gente, em algum grau, de alguma maneira, nós fazemos contra os outros. Todas as palavras que lançaram sobre a nossa vida, que feriram o nosso coração, e você tem razão de estar ferido, eu não estou dizendo isso. Mas nós fazemos contra o outro. Se aquela pessoa não tivesse sido impulsiva, mas se ela tivesse pensado, olhado para o seu companheiro e visto alguém que é uma pessoa, que tem uma identidade celestial, como ela é, se ela tivesse olhado e falado assim, olha, ele é tão fraco quanto eu sou fraco. Essa compreensão daria a oportunidade de ele pensar um pouquinho mais sobre o outro e não tomar uma decisão tão ruim como ele tomou. Muitas coisas na nossa vida é porque a gente é impulsivo. Muitas coisas em relação ao perdão é porque a gente não consegue dividir o que me fizeram da pessoa. Eu olho para o que me fizeram, mas não olho para a pessoa. Querido, pega a tua visão, pense naquilo que te fizeram, na pessoa que te fez, e comece a olhar para ela. Não pelo que ela te fez, mas como estrutura fraca, limitada, que talvez a cultura onde ela foi criada só podia fazê-la fazer isso com você. Você sabe o que o pai dessa pessoa fez com ela? Você sabe o que a mãe, o que a sociedade, lá no escondido, na infância, fez com essa pessoa? Talvez, querido, essa reprodução que ele fez contra a sua vida é algo que já fizeram com ele. E a única resposta que ele pode dar sem Deus é essa. Mas não você. E se você está aqui hoje, não é essa a resposta que Deus quer que você dê. Porque hoje, independente daquilo que fizeram com você, você tem Deus. E a resposta com Deus é diferente. Primeiro, Deus ele quer que você se valorize como estrutura, como identidade celestial que você é. E ao se valorizar como identidade celestial que você é, imagem e semelhança de Deus, que você olhe o outro da mesma forma. E por isso você tem a capacidade de dar uma resposta diferente. Olha para dentro do seu coração, querido. O quanto você quer que essa dívida seja paga é maior do que a importância dessa pessoa? Se for maior, não vem de Deus. Não é de Deus isso. Mas vai, né, que você não sabe o que me fizeram. Eu não sei realmente. Mas eu sei o que eu fiz para Deus. E eu sei o que Ele fez por mim. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Porque Ele não olhou para a minha dívida. Ele tinha motivo para não me perdoar.
Mas ele olhou para a minha pessoa. Ele olhou para a minha estrutura. Ele olhou para aquele saco de pó, né, um montão de pó assim, meio moreninho, e falou, não tem como eu exigir alguma coisa dele, gente. Por isso que em vez de lançar condenação, eu resolvo lançar perdão sobre ele. Quando você valoriza as pessoas, a gente está cansado de RH mandando a gente valorizar a pessoa, mas eles mesmos não valorizam. Quando você valoriza a pessoa, eu não estou dizendo da pessoa que está lá fora, da pessoa que está ao seu lado, querido. Do seu filho, da sua filha. Eu estou dizendo das pessoas que estão próximas de você. Quando você começa a valorizar a pessoa é mais importante. Esse ser maravilhoso que Deus criou e colocou como coroa da criação ainda é mais importante. O seu coração se abre para a compreensão do amor de Deus. E isso já é algo que está dentro de você. Deus não vai vir falar para você, olha, você precisa ver a pessoa, porque já está aí dentro. É só você olhar para você, olhar para aquilo que você já fez contra os outros e falar assim, poxa, se eu fiz, obviamente ele faz também. E essa comparação faz o seu coração, faz a ira dentro de você abaixar e dá lugar ao amor que vem do céu. Isso vem de Deus. Segunda coisa que ele não avaliou e que seria importante ele avaliar, está em Mateus 18 e 31. Vamos ler? Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Sabe outra coisa que ele não avaliou? Ele não avaliou o outro como pessoa e ele não avaliou a ação dele sobre aquela pessoa na vida dos outros. Você percebe isso? Quando a gente toma o caminho de não perdoar, querido, você pode até achar que você está se vingando à altura e fazendo justiça contra outra pessoa. Mas o que está fazendo é matando a pessoa que está ao seu lado, que não tem nada a ver com o negócio. Quantos filhos estão mortos hoje porque um cônjuge resolveu se vingar do outro cônjuge? Eles tinham a ver o que com isso? Não tinha nada. Mas a minha vontade de se vingar do outro era tão grande que eu me vinguei. E nesse meu vingar, eu matei o meu filho. Eu matei o meu filho. Meu filho não se dá bem com relacionamentos. Meu filho não consegue se dar bem com desenvolvendo amizades. Meu filho não consegue um relacionamento para a vida dele. Fica passando de pessoas em pessoas e não consegue. Meu filho é uma pessoa mal-humorada. Meu filho não consegue ter o conhecimento na escola, ele não consegue aprender melhor, porque eu estou me vingando e matando quem está do meu lado. Olha o que aconteceu aqui no versículo 31. Ele não avaliou o quão mal seria nas outras pessoas. E isso é uma outra decisão impensada, que se você parar um pouquinho, já está dentro de você. Deus não precisa vir falar assim, olha, não se vingue do seu marido porque você vai machucar o seu filho. Olha, não se vingue do seu filho porque você vai machucar a sua avó, você vai machucar a sua família. Você vai destruir o ambiente do trabalho se você se vingar desse colaborador. Deus não precisa fazer isso. Isso já está dentro da gente. Porque nós vivemos em comunidade. Um erro nosso não é só nosso. Um erro nosso traz consequência para os outros. Você lembra da lei da planta e colheita? O que você planta? O que a gente planta? Semente. Concorda comigo? E você colhe semente? Não. Você colhe raiz. Você colhe tronco. Você colhe galho. Você colhe folha, flor, fruto e a semente. Ou seja, a semente que você planta como vingança dá tudo isso para outras pessoas. E ele não viu isso. Ele não viu quão mal ele fez no coração dos outros companheiros. Você imagina, eu quero que você imagine, os companheiros felizes. Meu Deus, o João, eu inventei o nome, tá? O João devia uma nota para o nosso patrão, e o patrão perdoou. Glória a Deus, o João não vai mais ser preso. O João não vai mais para a cadeia, não vai perder filho, não vai perder casa. Puxa vida, que legal, João. Aí eu vejo o João matando o Joaquim. Você imagina, cara, o que isso fica dentro de mim? Mas João,
não era isso que eu esperava de você. Os caras ficaram passados com o que ele fez. Isso causou mal, isso foi um mau testemunho, isso foi um mau exemplo. E querido, você é o exemplo dentro da sua casa. Você é o exemplo na sociedade, deturpada pelo diabo. Você é o exemplo no seu trabalho. Você é o exemplo na sua instituição de ensino. Você é o exemplo aonde você coloca os pés. E quando a gente tem uma posição dessa, a gente desonra a Deus, porque desonrou aquele perdão, e a gente mata no outro. Porque vamos ver, vamos pensar sobre alguém que você é autoridade. Por exemplo, você é autoridade sobre o seu colaborador. Você é autoridade sobre o seu filho, correto? Quando você faz uma coisa dessa, o que você planta como exemplo no coração dele é que a vida é assim mesmo. Se o meu pai não perdoa, Renato, eu não perdoo também. Se o meu patrão não perdoa, Marcelo, eu não perdoo também. Eu reproduzo aquilo que eu fui ensinado. Mas nós, queridos, que estamos no reino dos céus, nós temos a oportunidade de escolha, de produzir vida na vida das pessoas, de produzir vida na história das pessoas. Dentro do meu lar, eu produzo vida. É uma escolha minha. É uma escolha minha. Dentro do meu trabalho, eu produzo vida. Porque já tem um monte de gente produzindo morte. Fica vocês produzindo morte. Eu produzo vida. Porque eu estou ligado em Deus. E Deus já colocou isso dentro de nós. Avalie o seu coração. Já está aí. Que pai que não quer dar um bom exemplo para o seu filho? Que patrão, empregador não quer dar um bom exemplo para o seu colaborador? Que cristão que não quer dar um bom exemplo na sociedade? Sabe como você dá um bom exemplo? Perdoando. Sinto muito. Sinto muito. Dói. Mas perdoando, a gente dá um exemplo de Cristo, de cristão, de que algo diferente está formado dentro de nós. Perdoando, a gente muda a condição do ambiente aonde eu estou. Perdoando, eu mudo a condição da minha família. Perdoando, eu faço aquele que está perdendo ver uma saída, uma solução para o seu problema. Como vai? Perdoa. Talvez os meus filhos não conseguem ver solução para o problema dele, porque eu fechei todas as portas. Com o meu exemplo. Mas quando eu perdoo, eu permito que portas de Deus, porque o perdão é divino, sejam abertas diante deles. Ah, se meu pai fez esse caminho, minha mãe fez esse caminho, é o caminho que eu vou fazer também. E Deus abençoa o seu coração. E Deus passa por cima dele a bênção que vem de Deus para ele. A bênção flui de você para a vida dele, melhor dizendo. Essa pessoa não avaliou isso. E em terceiro lugar, Mateus 18:34. Vamos ler? O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Olha que interessante. Jesus usou aqui uma figura de linguagem, um eufemismo. Por quê? Porque no começo, ele fala que a pessoa, o empregado, não poderia pagar aquela dívida. Você percebeu? Era uma dívida muito grande, ele não podia pagar. E no final, ele fala que ele foi para a cadeia para pagar a dívida. Ou seja, Jesus usou um contrassenso. Na verdade, ele foi para a cadeia para sempre. Vou repetir. Ele foi para a cadeia para sempre. Queridos, as pessoas acham que essa parte da Bíblia está falando do inferno. Quando a pessoa morre e vai para o inferno para sempre. Não. Está falando das prisões, que nós entramos em vida e ficamos lá para sempre. Muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje e que a gente tenta remediar de N formas, são, na verdade, coisas que fizeram com a gente lá atrás, que a gente nem se lembra talvez, e que naquele momento a gente não liberou o perdão. A gente não liberou o perdão,
Aí, como dizem, o tempo cura tudo, mentira. O tempo ele coloca a sujeira debaixo do tapete. Ok, curar não. Então, o tempo colocou um tapete em cima daquela sujeira e eu acho que eu esqueci. Aí, 10 anos depois, eu tenho um problema de depressão. 10 anos depois, eu tenho uma amargura no meu coração que não vai embora. 10 anos depois, eu tenho muita dor nas minhas junções. Dor nas costas. Eu tenho uma úlcera estomacal. E eu não estou falando da Bíblia, estou falando de estudo que eu olhei na internet. Não perdoar causa depressão, causa dores pelo corpo, causa úlcera, causa dores de cabeça frequente, causa câncer. Só você dá uma olhadinha. E eu tenho isso, e aí como é que eu faço? Apareceu uma dor, o que é que eu faço? Médico. O médico fala assim, beleza, tá doendo? Dá um remedinho para você. Aí você toma. A gente toma o remedinho, aquela aliviada, aí volta de novo. Aliviada, volta de novo. Olha, é psicológico, vamos tratar lá então. Aí o psicológico, lá, e vamos que vamos. Oh, mas não está dando certo. Sabe o que acontece, querido? É porque tem raiz de amargura implantado aí. É porque lá no começo da história, em algum ponto da vida, o perdão não foi liberado. E como o perdão não foi liberado, lembra que eu falei que todo sentimento negativo, ele não fica do mesmo tamanho, mas ele prolifera e mata? Ele está proliferando e matando. Sabe o quê? A sua saúde. Olha a importância de a gente perdoar. Se Deus não nos perdoasse, Deus seria a pessoa mais doente desse mundo. Mas Deus é livre. Em Deus não tem nenhuma enfermidade. Nele só há saúde. Wagner, por causa do poder dele, não, porque ele perdoou. Deus é uma pessoa. Deus precisou perdoar. E ele perdoou. E por isso ele é curado hoje. Ele em si é a cura. Porque ele perdoou. Talvez muitas das dores que a gente vê, que a gente passa em vários locais, e a gente não consegue resolver, se a gente parar um pouquinho e pedir, Espírito Santo, e a gente vai fazer isso no final, vem dentro de mim, revela aquilo que eu preciso perdoar, aquilo que eu preciso tirar para fora, para que a causa seja curada e a consequência amenizada na minha vida. Talvez aí, muitas coisas que a gente vem carregando no nosso corpo físico, sejam resolvidas de uma hora para outra. E isso não está em Deus, isso está na gente. Está lá dentro do meu coração, que ficou uma sujeirinha debaixo de um tapete chamado tempo. E eu não sei onde está mais. Mas que hoje eu colho a consequência de tudo isso. Esse servo não avaliou. Se ele tivesse avaliado a vida dele a médio e longo prazo, ele ia ter visto que, poxa vida, se eu fizer isso, o meu patrão vai ficar desgostoso. Desgostoso de um rei, para onde eu vou? Cadeia. Olha só, ele não fez essa ligação. Se ele tivesse minimamente essa ligação, ele falava assim, pô, eu não vou maltratar o cara porque eu quero ficar bem com o meu patrão, que me perdoou, e não ir para a cadeia. Mas por ele não ter pensado nisso, ele pagou uma dívida impagável, a médio e longo prazo. Ele perdeu o que há de mais importante na vida, a liberdade. Quem não perdoa, não é livre. Simples assim. Você é livre para ir e vir, mas aqui dentro é preso. Ele não pensou nisso, querido. E a gente não pensa, a gente traz doenças psicossomáticas sobre a nossa vida. Segunda coisa, quando a gente não pensa isso, a gente vai pagar uma dívida impagável nos nossos relacionamentos. Nós destruímos os nossos outros relacionamentos, mesmo que a gente não queira. Porque você lembra da questão da mágoa ser uma doença infecciosa? Então, se eu tenho um problema com a Elaine e eu não trato isso com a Elaine, eu começo a reproduzir com a Liliane, minha esposa. Eu começo a reproduzir com o Bruno, meu amigo. Eu começo a reproduzir com o Luciano, meu líder. Eu começo a reproduzir em outras áreas da minha vida. Eu não me dou bem. Eu tenho um problema em casa, eu não me dou bem com o meu colaborador, com o meu amigo de emprego, com o meu sócio. Não me dou bem. E aí eu fico falando, porque meu sócio é assim, porque meu sócio é assado. Mas o que está acontecendo é que aquilo que eu não perdoei, não liberei perdão na minha casa ou em outro momento da minha vida, está proliferando doença para outra área da minha vida, da minha existência. E aí eu começo a matar relacionamentos que para mim são importantes.
Mas eu não percebo isso. Eu não percebo. As coisas vão morrendo aos poucos. Não é uma morte de uma hora para outra, é aos poucos. Só que quando a morte acontece, e morte para Deus é separação. A separação acontece na nossa vida. Não permita que os outros relacionamentos que são tão importantes para você seja destruído, porque você não liberou perdão para alguém lá atrás. Deus ainda é a cura para isso. Outra coisa que a gente não pensa nessa prisão impagável a médio e longo prazo que a gente fica, a gente entra num estado de solidão. Mesmo cercado de pessoas, a gente se sente só. Quem não perdoa, inevitavelmente, em algum momento da sua vida, vai abraçar a solidão, mesmo cercado de pessoas. Porque o negócio não é fora, o negócio é aqui dentro. Isso é prisão a médio e longo prazo. Isso é pagar o impagável. E quantas pessoas pagando hoje o impagável da solidão interna, de se sentir só, sem ninguém, porque não liberou perdão, porque tem sujeira debaixo do tapete, que ele achou que estava resolvido, mas não está. Nos relacionamentos, as pessoas que não perdoam, normalmente, a médio e longo prazo, costumam ter, dos novos relacionamentos, primeiras impressões malignas, ou seja, más primeiras impressões. Sabe aquele negócio de, não fui com essa cara dessa pessoa. Conheci hoje, mas, e o Célio? Não fui com a cara dele. Eu estou reproduzindo algo que está dentro de mim. Não sei se você já percebeu isso, já aconteceu com a sua vida isso. Investiga, querido. Tem coisa aí. Pessoas que estão pagando o impagável dentro de relacionamento, ela sempre espera decepção e frustração. Sabe aquele negócio de, eu estou dentro do relacionamento, eu estou desenvolvendo alguma coisa, mas eu já espero do outro a decepção. E quando acontece, esse aí só podia fazer isso mesmo. Esse aí, eu não esperava muita coisa de você, era isso aí mesmo que eu esperava. Ele sempre espera que o outro vai frustrar. Pessoas que estão pagando o impagável, quando alguém faz algo de bom para elas, não são gratas, mas são pessoas que falam assim, olha, não fez mais que obrigação, viu? Porque tem coisa má aqui dentro. Primeiras impressões negativas, sempre espera decepção e não são agradecidas. Mas não é porque alguma coisa está acontecendo agora, não é circunstancial, porque tem hora que a gente fica bravo mesmo. É algo que a pessoa traz para a vida dela. Mas aconteceu lá atrás. E isso está infectando a vida dessa pessoa. E está dentro da gente, querido. Trazer essa compreensão para a gente encontrar motivo para perdoar. Se não tem motivo, estou dando alguns para você hoje. Mais uma coisa. Uma prisão impagável é quando a pessoa para de se cuidar. Pessoas que não perdoam ao longo do tempo abrem mão do cuidado consigo mesmo. Olha que engraçado. Dia 11 passado, a gente foi na médica. A gente vai ter o nenê, a Bela vai nascer agora dia 22 de setembro. E a gente foi na médica acompanhar. E aí a Liliane faz uma listinha do que ela vai falar com a médica, né? E eu sentei lá ao lado, esperando ela falar coisas, né? Minha saúde, a saúde da Bela, normal. Sabe o que ela falou? Doutora Thaís, eu posso pintar a unha? Santa paciência, Liliane. Você está preocupada em pintar a unha? Tem uma criança que vai nascer, meu Deus do céu. Ela quer se cuidar, queridos. E aí ficou um tititi dela com uma médica e eu do lado sem entender nada. Não, porque esse mais clarinho dá certo, aquele mais escuro não dá e não sei o quê. Falando de cuidado. Porque isso é bom para elas. Eu pensando, paguei a consulta para falar de unha. Mas é um pensamento meu. Não falem para ela. Mas, querido, quem está bem, se cuida. Se cuida. Agora, se em algum momento da sua história você está se sentindo que você está se abandonando. Eu falei de uma brincadeira da mulher, mas o homem também. Está se abandonando.
Não se importa com a sua saúde, não se importa com o que veste, não se importa onde está, não se importa com nada. A vida é assim mesmo. Talvez tenha um perdão que precisa ser liberado. Talvez que para o seu pai, para a mãe, para irmãos, tios que ficaram lá atrás, para cônjuges que nos abandonaram. Não tinham direito de fazer isso. Não na situação onde a gente estava, mas fizeram. E hoje, querido, esse abandono se reflete na forma como eu cuido e lido com a minha vida. Você não precisa passar por isso mais. Não precisa continuar isso na sua vida. Deus ainda tem libertação e cura para nós hoje ainda. E a cura dele passa pelo perdão a essas pessoas que nos ofenderam e mataram tanto. Queridos, podia falar mais algumas, mas por causa do tempo, vou falar mais uma só, que eu julgo ser importante. Uma prisão impagável é uma prisão onde você se torna presa do inimigo das nossas almas. Uma falta de perdão na nossa vida. É um local onde o inimigo pode entrar, ele tem legalidade para fazer opressão sobre nós e para fazer opressão no lugar aonde nós estamos. Simples assim. Se você crê em Deus, você crê no mundo espiritual. Se você crê no mundo espiritual, você sabe que tem um mundo espiritual maligno. Ok? E que o diabo luta contra a gente. E essa luta tem o seu resultado positivo para o mundo das trevas quando a gente não perdoa. E aí eu fico desesperado. Porque na minha casa o ambiente sempre é de briga. Eu fico desesperado que no meu comércio, no meu trabalho, na minha empresa, sempre é um ambiente ruim de um contra o outro, de puxar o tapete, aquele negócio tudo. Querido, isso é opressão maligna. A gente tem que abrir os olhos para o mundo espiritual. A gente vive muito no mundo natural, tentando resolver as coisas aqui embaixo, e o mundo espiritual destruindo a nossa vida. Abra os olhos espirituais. Chega hoje na sua casa, chega amanhã no seu trabalho e olha espiritualmente o que está acontecendo aqui e por que o inimigo ele tem legalidade nesse local. Peraí, tem coisa errada aqui. Não é só natural, não é só a personalidade do outro. A gente passou dessa fase já. Tem coisa no mundo espiritual acontecendo. E quando a gente não libera nossos corações, a gente não consegue vencer o inimigo nas nossas vidas. Não consegue vencer o inimigo nas nossas vidas. E ele acaba tendo legalidade sobre a nossa história. Uma história que é tão linda, que Deus criou você para ter uma história linda, uma história de vitória, uma história de luta, sim, mas uma história de vitória. Acima de tudo, vitória. E a gente vive que nem um derrotado. Sabe por quê? Não é porque o mercado não está funcionando. Não é porque o governo está roubando. Não é porque as pessoas estão falando. É porque eu não estou perdoando. Mas hoje, Deus, através do Espírito Santo, eu tenho a plena certeza daquilo que eu estou falando, encontrou corações aqui. E vai fazer você expandir isso dentro do seu coração. Você vai começar, a partir de hoje, a não conseguir olhar para aquilo que te fizeram. Mas você vai olhar para essa pessoa que fez isso com você. E isso vai gerar um sentimento de compaixão que você nunca sentiu. Escuta o que eu estou dizendo a você. Você vai olhar para o seu filho e falar assim: eu não admito que o meu filho seja vilipendiado, roubado, pelo fato de eu não perdoar. Eu não admito isso. Não admito que meus amigos sejam roubados, porque eu não me liberei perdão. E eu não admito ir para dentro de uma cadeia, pagar uma dívida impagável. Não admito isso na minha vida. E naquele momento que você estiver trabalhando isso no seu coração, o Espírito Santo vai começar a liberar cura para você. Quero chamar o Bruno aqui, quero te convidar para a gente ficar em pé nesse momento. E antes que o Bruno comece a cantar, queridos, que ele vai cantar sobre a cura. Nós cremos que Deus é a cura. Antes da gente cantar, eu vou pedir para você cantar com todo o fôlego do seu pulmão. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você me acompanhe singelamente em algumas palavras que Deus colocou no meu coração para a gente fazer.
Enquanto esse louvor estiver acontecendo, o Espírito Santo vai identificar aquilo que está debaixo do tapete. E uma vez que ele identificar, comece a liberar perdão. Por favor, comece a liberar perdão. Tá? Repita essa oração comigo, por favor. Espírito Santo, me ajude agora a identificar se há algo em minha vida que é consequência da não liberação do perdão. Mostre-me agora, claramente, o que é ou quem eu preciso perdoar para ser curado hoje, em nome de Jesus. Querido, vamos cantar agora que Ele é a cura. E no meio dessa música, Deus vai falar para você o que você precisa fazer. E você vai sair daqui de uma forma diferente que você entrou, sabendo quem você ou o que você precisa perdoar, para você sair dessa prisão que o diabo te colocou. Cantemos, vamos cantar.